Romanos 8, versículo 31. Diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Bem, feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, te engrandecer e te louvar, porque nada, Senhor, nada pode nos separar do amor de Deus. Porque o Senhor que nos chamou, o Senhor, ó Deus, que nos justificou, o Senhor, ó Deus, que nos santifica e há de nos glorificar, ó Deus, em Cristo Jesus. Pai, e nisso nós cremos que ninguém pode arrebatar aquele a qual o Senhor conduziu a presença por meio de Cristo, ninguém pode arrebatar das suas mãos. O Senhor toma e o Senhor revê conforme a sua vontade. Pai, nisso nós cremos que ainda que passamos por dificuldades, ainda que passamos, ó Deus, por momentos difíceis, por tribulação, por angústias, nada pode nos separar do amor de Deus. E nisso nos alegramos e confiamos, crendo que o Senhor há de nos preservar em tuas mãos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Hoje a voz está boa, hoje dá para falar um pouco mais alto, dá para falar um pouco mais rápido. Então vamos aproveitar, vamos expressar a nossa alegria diante da pregação. E esse texto, a qual eu li, Romanos capítulo 8, no finalzinho ele termina o capítulo 8, na verdade, com alegria. Você vê Paulo aqui alegre, que diremos, pois é como se a gente estivesse no momento de dificuldade, de tribulação, qualquer coisa. Isso não pode nos separar da presença de Deus. Estou passando por dificuldade, estou passando por problema financeiro, mas eu sei que isso é passageiro, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Aí nós vemos aqui Paulo terminando esse capítulo alegre, de forma muito alegre, e afirmando aquilo que o Senhor tinha confirmado. Mas aí chega em Romanos capítulo 9, Paulo tem uma mudança de sentimento. Ele começa a ficar triste. Triste porque aqueles que, segundo os eleitos de Deus, a qual Deus manifestou a Israel, manifestou aos judeus, eles não estavam crendo no Senhor Jesus. Eles foram revelados, Deus revelou a eles, Deus mostrou a eles as profecias, Deus deu a eles as alianças, chamou o povo, o próprio Messias, o próprio Jesus, veio de uma linhagem judaica, mas eles não creram quando o Messias veio. Aí Paulo fica triste. Não só por isso, aquele povo, o povo que Paulo era, porque ele era judeu, ele era fariseu, ele era da linhagem de Benjamim, aquele povo da nação dele estava dizendo
que ele era como se fosse um inimigo deles, porque eles ainda falavam que Paulo era contra a lei. Então Paulo estava triste, estava com o coração arrebentado. Mas imagina você, que é de uma cidade, eu não vou falar país, porque às vezes Paulo era um cara viajado, ele viajava da Judéia, ele ia para a Ásia, ele ia para a Europa. Mas nós, não sei se os irmãos é como a minha condição, às vezes de um estado para o outro, às vezes de uma cidade para o outro, mas vamos colocar aqui um exemplo da sua cidade. A sua cidade tem lá a religião predominante e você era uma pessoa devocionada àquela religião, uma pessoa que pregava daquela religião, e de repente Cristo se revela a você, abre os seus olhos, você encontra com Ele no meio do caminho de algum percurso, e você começa a entender que Jesus Cristo é o Senhor, e somente pelo Evangelho, somente pela graça do Senhor, não por aquelas práticas que você tinha o costume de entender que te salvava, e você é aberto os olhos e você começa a pregar esse Evangelho. E as pessoas daquela cidade já olham para você e falam assim: olha, você está errado, você está equivocado, você era um dos nossos, agora você prega contra as coisas que a gente pratica. É isso que aconteceu com Paulo. A nação dele, aquele grupo que ele fazia parte, via como Paulo como inimigo que pregava o Evangelho de Jesus Cristo. E aqui, não sei se você conseguiu aí, como eu, imaginar como seria essa situação. E aqui Paulo entra em Romanos capítulo 9 com uma tristeza, porque os seus não criam em Cristo Jesus e ainda se denominava Paulo como inimigo deles. Vamos ler aí, capítulo 9, versículo 1 em diante. Diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne, são israelitas, pertencem à adoção e também à glória, às alianças, à legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, bendita para todos sempre, bendito para todos sempre. Amém. Paulo está falando aqui que ele e a consciência dele era testemunha, e o Espírito Santo, que ele tinha uma grande tristeza e uma dor profunda, porque ele queria que os irmãos dele crescem em Cristo Jesus. Ele fala ao ponto de dizer que ele mesmo desejaria ser amaldiçoado, anátema, ser chamado de maldito, por causa dos compatriotas dele. E não é todo mundo que faz isso por amor ao povo, irmãos. Eu te pergunto, você tem coragem de dizer, lembra lá aquela cidade que te rejeitou por causa que você mudou de uma religião? Eu te pergunto, você tem coragem de tomara eu seja maldito por causa dos meus irmãos e que eles venham crer no Evangelho? Será que nós amamos o povo de tal forma, amamos nossos irmãos, a nossa cidade, a nossa família, a ponto de dizer, de querer ser afastado de Deus para que eles sejam juntos a Deus? Somente Paulo, Moisés fez isso. Deus queria acabar com o povo, que o povo tinha pecado. Deus falou assim com Moisés: vou exterminar esse povo e vou fazer uma nação a partir de você, Moisés. Deixa esse povo para lá, esse povo de coração duro. Moisés fala assim: não faz isso. Como terá sido o seu nome aí na terra? Deus que acabou com o seu próprio povo. Risca o meu nome no livro da vida, mas não extermina o seu povo. Nós acabamos de cantar. Quanto vale o valor de uma alma?
Será que você teria coragem de dizer, Senhor, que eu não seja salvo, mas todos eles sejam salvos? Paulo sabia que isso era impossível, nós sabemos também que é impossível. Mas ele fala para dizer isso, para eles verem a qual tamanha tristeza, a qual tamanha de preocupação e dor que Paulo tinha em relação àquele povo. Porque aquele povo, eles receberam a manifestação de Deus, as alianças, a lei foi revelada a eles. E não só isso, Cristo descendeu deles, da carne. Os patriarcas, Abraão foi chamado, José, Isaac, Jacó, eram israelitas, mas quando Jesus veio, os próprios israelitas não creram em Jesus. E ele fala com incessante dor, porque olha, Deus manifestou a vocês, Jesus veio da descendência de vocês, e mesmo assim, vocês não creem e ainda têm como inimigo a Paulo. Não o texto diz, estou dizendo aqui o pensamento que Paulo tinha em relação a isso. Vocês lembram quando eu preguei em Romanos capítulo 3? Tem o judeu alguma vantagem diante do tribunal de Deus, diante do julgamento que vai ser feito? Não. Eles tinham privilégios porque receberam a lei, porque viram Deus se revelando ao povo, mas eles não teriam nenhum privilégio diante do julgamento, porque não há um justo sequer, não há quem mereça, não há quem busque a Deus. E eu li aqui no início, se você não percebeu, aquele que se considera alguma coisa, ele que ofereça ao Senhor alguma coisa boa, se não for justificado, se não for de todo o coração, se não for aprovado por Cristo, é como trapos de imundícia. Não adianta nós entendermos a lei, não adianta conhecermos a lei, não adianta estarmos na igreja, não adianta conhecermos o Evangelho, se nós não cremos em Cristo e andamos segundo a obra que Ele nos revelou. Você tem um privilégio de conhecer, você tem um privilégio de estar na igreja, você tem um privilégio de saber que Deus se manifesta àqueles que o buscam, mas diante da salvação, diante do juízo, se você não crê, se você não for justificado, você não vai ter privilégio nenhum. Não vai ser levado em conta o tempo que você está, não vai ser levado o seu conhecimento, vai ser levado em conta se o sangue de Jesus está sobre você. Glória a Deus. É isso que vai ser levado em conta. E aqui, do versículo 1 até o versículo 5, nós vemos aí tristeza e incessante dor de Paulo por causa da sua nação que não cria em Deus. E será que hoje é diferente? Nós aplicando lá aquele exemplo que eu disse, lá onde da sua cidade, aí você sai da cidade e as pessoas lá veem um avivamento naquela cidade, algumas pessoas conhecem a Deus de forma superficial, continua a mesma vida dentro da igreja, crê em Jesus, mas continua a mesma vida, fazendo as mesmas práticas. Às vezes Deus se revela a ela e ela não muda. Será que isso vai ser levado em conta ao tribunal? Não. Vai ser levado se somos justificados. E a partir do versículo 6 aqui, nós vemos que Deus, a palavra de Deus não falha. Porque aqui ficava uma pergunta do subjetivo deles, dentro deles, do povo de Israel, dos judeus. Olha, Deus se revelou a nós, Deus falou a nós, nos deu as promessas, nos deu a lei, e agora não vai salvar o nosso povo? Jesus veio dele, será que Deus falhou? Será que Deus falhou ao dizer que salvaria a sua nação? E Paulo vai argumentar aqui que não, que a palavra de Deus não falha, a justiça de Deus não falha, a responsabilidade dos judeus que precisavam ser praticada. Assim como nós. Deus não falha em relação à salvação.
Aqueles que antemão Ele conheceu, Ele chama, Ele justifica, Ele santifica. O que às vezes falta é a nossa responsabilidade de andar segundo aquele que nos chamou. Aquela pessoa estava na igreja há tantos anos. Aquela pessoa agora saiu. Não sei. Irmãos, a palavra de Deus que foi pregada, que foi direcionada a ela, não falha. Mas às vezes o que falha é a postura dela diante da palavra. Versículo 6, ele diz assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente da carne, mas devem ser considerados como descendentes os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por seu tempo virei e Sara terá um filho. Versículo 10. Não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus contra a eleição prevalecesse não por obras, mas daquele que o chama. E já fora dito a ela: o mais velho será certo, o mais moço, como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Isaú. Aí Paulo começa a argumentar: a palavra de Deus não falha. O que conta não é você fazer parte de uma nação. O que conta não é você ser ali da linhagem, na carne, no sangue, filho de Abraão. Mas o que conta, os verdadeiros israelitas, verdadeiro Israel de Deus, são aqueles que descendem da fé e não da carne. Está falando aqui que não é por eles serem descendentes de Abraão que eles eram filhos da promessa, porque eles precisavam de fé em Cristo Jesus. E ele vai usar aqui um exemplo que eu gostaria de abrir um parêntese, como a gente mesmo disse na pregação. Existem duas formas, existem até mais, mas as mais presentes nos nossos cultos e nas nossas igrejas são a questão quanto à salvação é que Deus se revela ao homem e precisa que o homem creia em Jesus, que o homem faça parte dele para que Deus o salve. E a outra linha de pensamento é que Deus, não por merecimento, não por obras, mas na eternidade, Ele já tinha escolhido os seus. E agora Ele chama os seus e agora Ele salva os seus. Aí entra aquelas perguntas, né? E eu gostaria de que os irmãos entendessem. O texto aqui está falando de eleição. O texto aqui está falando dessa linha, essa última que eu falei, que Deus chama os seus. E ele usa aqui o exemplo. Paulo usa o exemplo. Você pode crer numa linha ou você pode crer em outra linha. Isso não vai fazer que você seja constrangido ou que você deixe de ser salvo. Isso não importa, porque a Bíblia nos dá direcionamento sobre isso. O que eu não posso fazer é pegar um texto que fala de eleição, que fala que Deus chama os seus, e falar que Deus chama os seus, que Deus elege, mas isso depende da vontade do homem, se o texto não diz. Então é essa linha de raciocínio que nós vamos adotar nessa noite. Deus está chamando aqueles a quem Ele elegeu aqui no texto. Aí você vai e pega um texto lá que fala em Mateus que há dois caminhos, o largo e o estreito. Você deve escolher. Eu também não posso pegar aquele texto e falar coisa que o texto não diz. Mas aqui dentro do texto está falando que não são todos de Israel, como alguma linha de raciocínio diz, que no fim todo Israel será salvo, mesmo aqueles que não creem em Jesus. E isso é contra a palavra de Deus. Porque só vai ser salvo quem crê em Jesus Cristo.
Aí você vai e fala assim, agora vamos aplicar para dentro da igreja. A todos que estão na igreja são salvos. Todos que estão ali cultuando ao Senhor são salvos. Não é todos os salvos. A Bíblia diz isso, que há joio no meio do trigo, que quando o Senhor vier vai arrancar, e não arranca agora, porque senão o trigo é arrancado também. E a Bíblia vai falar também, nós entendemos, né, que dentro das igrejas, não são aqueles que se intitulam evangélicos, mas aqueles que pela fé creem em Jesus e vivem uma vida conforme o Evangelho de Deus. Então, nem todos Israel serão salvos. Aí ele pega dois exemplos. O primeiro exemplo que a gente vê, tá, que não está tão implícito no texto, mas que Deus mesmo, não sei se vocês conhecem a história, vou relembrar. Deus chama Abraão e fala que dele terá um descendente, dele de Sara. Aí Sara tinha lá a sua escrava e dá a Abraão, chamava Agar, e tem ali um outro filho, Ismael. Mas não era dele a promessa era para Sara, a qual nasceu quem? Isaac. Era para Isaac a promessa, não era para Ismael. Mesmo Ismael sendo daquele povo, não era para ele, mas sim para Isaac. O que ele está dizendo? Ele se revelou ao mesmo povo, mas chamou para Isaac. E ele fala aqui ainda, dá o outro exemplo de Jacó e Esaú. E antes que eles praticassem, aí entra uma outra linha de raciocínio, até que o pastor Jerry disse no último culto, e as pessoas que acreditam que essa linha, que você tem que escolher, que você precisa praticar a obra para Deus te salvar, tem a questão da presciência. O que é presciência? Deus já sabe o que você vai escolher, o que você não vai escolher lá no futuro. Porque Deus não está preso ao tempo. Deus, ele passeia no passado, no presente e no futuro. Então ele sabe pela presciência se você crê assim. Mas aqui está dizendo que quanto à eleição. Então Deus elegeu a Jacó e não a Esaú. Antes que eles vivessem, antes mesmo que ele nascesse, antes que eles praticassem alguma coisa, Deus já tinha falado que Jacó ia prevalecer sobre Esaú. E você que já leu a história, você sabe como é. Que foi da descendência de Jacó que veio o nosso Senhor Jesus. E ele prosperou muito mais que o seu irmão. E o seu irmão, Esaú, fundou lá uma cidade que depois foi exterminada. Se você não conhece a história, depois você lê lá para você entender. Então, aqui Deus, ele fala que a palavra, primeiro ele fala que a palavra dele não falha. Primeiro nós vemos a tristeza de Paulo em relação aos seus compatriotas. Agora nós vemos que a palavra de Deus não falha. E a palavra que Deus falou sobre a sua igreja não falha. A sua igreja vai prevalecer contra o inferno. A sua igreja vai prevalecer contra as ideologias satanistas. A sua igreja vai prevalecer contra a corrupção. A sua igreja vai prevalecer, porque quem sustenta é o nosso Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Aí algumas pessoas, assim como o povo judeu, poderiam falar assim, então Deus é injusto. Deus é injusto, ele se revelou àquele povo, ele chamou aquele povo e agora ele não vai salvar aquele povo? Aí Paulo vai discorrer aqui, e aqui eu gostaria de dizer que Deus, ele é justo. Porque se você parar para pensar, todos, sem distinção, estavam indo para o inferno. Todos. Mas Deus chamou os seus para herdar a salvação. Seja na sua linha de raciocínio, que você crê que Deus, você tem que praticar, Deus te chamou, seja na linha de raciocínio que você crê que Deus elegeu, Deus também te chamou.
E Ele não é injusto, porque todos pecaram, todos merecem o inferno. Mas Deus agiu de misericórdia e salvou. Chamou a salvação por meio de seu Filho. No versículo 3, no versículo 14 em diante, acompanhe comigo. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois Ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover. Ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprover e ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corra, mas de usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar a ti o meu poder e para que meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem Ele misericórdia de quem quer e também endurece quem lhe apraz. Deus tem misericórdia de quem Ele quer e Ele tem compaixão de quem Ele quer. Aí ele vai argumentar essa afirmação que ele diz usando o exemplo de Faraó. Se você já leu lá a história do Egito, você vai ver que Deus endureceu o coração de Faraó para que a glória dele fosse manifestada. O texto diz isso. Então, aí você fala assim: mas Deus é injusto, Deus endureceu o coração de Faraó. Mas Faraó já pecava, Faraó já merecia o inferno. Deus só lhe deu aquilo que ele procurou e colocou aqui. Vocês lembram que nós lemos que o salário do pecado é a morte? Então, se você está pecando, você merece a morte. Nós merecíamos a morte. Mas Deus agiu de misericórdia conosco e nos chamou, nos amou, entregou o seu Filho para morrer por nós. Então, Deus só deu aquilo que Ele merecia. E nos deu aquilo que nós não merecíamos e não merecemos, que é a salvação. Para que seja manifestada a glória dele. Então, Deus, Ele é justo. A palavra de Deus não falha. Ele é justo. E a partir do versículo 19, nós vamos ver aqui sobre a soberania de Deus. Aí eu gostaria de fazer também uma outra colocação. Soberania é que Deus governa sobre tudo. Ele tem poder sobre tudo. Ele não depende da sua vontade, ele não depende que você faça aquilo ou isso. Ah, pastor, mas ele quer que a gente ore? Sim, sempre quando ele vai fazer, Deus quis assim, ele levanta homens e mulheres para orar. E nós devemos orar, nós somos responsáveis por orar, não devemos deixar de orar. Nós devemos praticar as obras porque Ele nos justificou. Mas Deus, Ele não está limitado à vontade do homem. Deus não está limitado a nada, porque para Ele não há limites. Ele chama as coisas do que não existe, não é impossível para Deus. Então Deus é soberano. A palavra vai dizer em Mateus 10 que nem pardal pode cair na terra sem o consentimento do Pai. E é uma coisa, não sei se vocês já pararam para pensar. Se fosse um ser humano, não conseguiria. E por isso que ninguém pode entender a Deus plenamente, porque você não é Deus. Aí vem os bocó da vida aí, por que Deus permitiu aquilo? Por que Deus não fez isso? Se Deus sabia que o homem ia pecar, por que... Irmãos, Ele é Deus, você não vai entender nunca. Mesmo que eu te dou uma explicação lógica, te dou uma explicação teológica, você não vai entender plenamente, porque Ele é Deus. Ele tem os seus desígnios e Ele revelou a nós aquilo que a gente precisa para ser salvo. Ele não quer te explicar tintim por tintim, porque você não tem capacidade para entender isso. E tem gente questionando. Eu vi uma postagem esses dias, se eu não me engano, quem postou, mas de um grande teólogo, eu não lembro o nome, por isso eu não vou dizer. Ele fala assim: para aqueles que creem em Deus, para aqueles que não creem em Deus, ainda que tenha uma explicação lógica, se eles não tiverem fé, não entenderão. Mas aqueles que creem em Deus não precisam de provas, porque eles creem. Glória a Deus. Pela fé. Amém. Aleluia.
E Deus, ele é soberano. Ah, mas por que Deus permitiu isso? Irmão, a gente não sabe, às vezes, alguns motivos. Deus se silencia. Aí as pessoas querem pegar a sua doença, quer procurar um motivo, quer pegar a sua falta de alguma coisa, quer a primeira vez, você é dizimista, você é ofertante, você faz isso, você faz aquilo, e às vezes não, irmão. Às vezes sim, são algumas consequências das nossas falhas, mas grande parte, a maioria das coisas, Deus tem os seus mistérios, ainda que seja na dor, ainda que seja na dificuldade, porque nós não estamos aqui para viver bem como a gente quer, na regalia, sem dor nenhuma. Senão a gente vai acostumar que nem vai querer saber de céu. Vamos nos perder no meio dos caminhos, como aqueles que têm tudo isso e se perdem, porque acham que não precisam de Deus, que pelas próprias mãos Ele tem tudo o que quer. E Deus é soberano, nada acontece. Até para Satanás ir lá diante de Jó, ele pede permissão a Deus. Depois você lê lá a história. Satanás não fez nada que Deus não permitisse. E depois a gente vê os propósitos de Deus na vida de Jó, que Deus quis que Jó realmente conhecesse Ele. Não só de ouvir falar, mas de andar com Ele. Então, às vezes, aquilo que você está passando na sua vida, ou é consequência, mas não deixa, às vezes, o povo ficar falando aí, é porque você fez isso, porque você não é fiel a Deus, porque você não faz isso, porque você não fez aquilo. Deus tem um mistério na sua vida e quer te mostrar. Então, Deus, ele é soberano. E nós possamos nos alegrarmos porque Deus tem o controle de todas as coisas. Amém. Ainda que esteja difícil, ainda que esteja isso, nós sabemos que ele é soberano. Tu, porém, versículo 19, tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade, quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez, por que não fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para o mesmo barro fazer um vaso de honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade, ou seja, com muita paciência, os vasos de iras preparados para a perdição, a fim de quem desses a conhecer as suas riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também diz Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada o que não era amada, e no lugar em que lhes disse, vós não sois meu povo, ali muitos serão chamados filhos do Deus vivo, mas relativamente a Israel dele, clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente será salvo. Vou parar por aqui. O que eu falei? Usei até a palavra bobó, desculpa aí quem se sentiu ofendido. Às vezes nós sabemos que Deus, ele é o oleiro. Nós cantamos, né? Eu sou barro, tu és oleiro. Nós acreditamos que ele é o oleiro e nós não temos dúvida. Se ele é o oleiro, se ele cria o barro, aí quem faz, né, artesanato quem já fez vaso vai saber que o oleiro, ele tem um domínio sobre o barro. Ele tem um domínio para formar o vaso. Então o vaso, ele não está em vida própria, ele não pode dizer e falar assim, oleiro, eu não gostei muito dessa curva aqui não, eu acho que eu deveria ser um pouco mais comprido, não, eu acho que eu deveria ser um pouco mais achatado. O vaso não tem poder. Ele não pode questionar o oleiro. Assim, Paulo vai aqui trazer um exemplo que Deus é soberano sobre o seu povo e sobre os seus vasos. E se ele quis fazer um para honra e outros vão ser para desonra, quem são os vasos para questionar a Deus? Aí entra, né? Você deve estar aí na sua mente, nossa, mas é muito duro essa mensagem
Jesus certamente ele pregava mensagens boas. Mas eu não quero aqui forçar o texto, não quero forçar o texto para nenhuma linha de pensamento. Como eu disse, eu estou pregando aquilo que o texto diz. E não há meio termo para isso. Ele está falando, o vaso não tem vida própria. E é como se você chegasse diante de Deus, ao seu Criador, ao soberano, e falasse, Deus, por que o Senhor me deu essa vida? Por que eu estou passando por tudo isso? Por que, Senhor? Por que meu filho se levanta contra mim? Por que, Senhor? Por que? Não, eu não queria essa vida. Aí começa a ficar angustiado, começa a ficar depressivo, começa a ficar cheio de dores, cheio de crises emocionais, porque na pós-modernidade, após essa explosão de ideias que surgiram, a sociedade quer nos levar a pensar e a questionar tudo, e até a Deus. E quem somos nós para questionar o Criador? Às vezes você pode orar e falar assim, Deus, com todo temor diante de Deus, por que, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Mas não é com arrogância como muitos têm feito. Por que, Senhor? Não vê que eu tenho te servido, que eu tenho jejuado, que eu tenho orado? Por que eu passo por tudo isso? Por que eu sendo daquela cidade a qual todos vão ser salvos? Por que eu sendo da igreja eu não vou ser salvo? Por que, Senhor? Eu estava ali te servindo, eu estava ali no horário certo, eu estava ali atendendo as demandas dos meus irmãos, mas frio, sem fé, sem crer em Jesus, fazia tudo por forma mecânica. Então, o olheiro, Israel não podia questionar o Criador, porque ele era o único. E ainda fala que uns serão preparados para o dia da bênção. Salmo vai falar que todos são do Senhor, tanto os justos para a sua glória e os injustos. Todos são do Senhor. Ah, pastor, aí vem aqueles, aos extremos. Então eu não vou pregar o evangelho, não, porque Deus já sabe quem que é os seus, Deus já sabe quem que vai aceitar Jesus. Então, no momento certo, Deus vai chamar eles. Então, eu posso viver, lembra lá dos dois grupos, né? Um via a lei e achava que é pela lei. Não, eu sou evangélico, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu vou ser salvo. O outro não. É pela graça, mas eu não preciso fazer nada, eu estou na bênção, aquele negócio todo. E esses são dois grupos. Aí esse grupo que eu estou falando, se aplicando ao segundo, acho que não precisa pregar o evangelho, acho que pode ficar só olhando a sua casa, acho que não precisa servir os irmãos, acho que não precisa exercer os dons ministeriais, porque na hora certa, ainda que Deus não use ele, vai usar um outro irmão, lá na hora que tiver, nem que seja no leito de morte. Não, você não sabe, Deus não mostrou para ninguém, você tem que pregar o evangelho, porque aqueles que são do Senhor e aqueles que vão ser do Senhor, assim como você pensa, eles são chamados pelo Evangelho de Cristo Jesus. Glória a Deus. Pela pregação da cruz, que é poder para a salvação dos homens. O nome de Cristo Jesus, que não há outro nome a qual aqueles que creem serão salvos. Então você tem que pregar, você tem que orar, você tem que insistir no valor de uma alma, você tem que cuidar, você tem que chorar, você tem que buscar. Como a irmã mesmo disse, hoje não tem tempo, a gente tem que arrumar tempo, você tem que orar, você tem que buscar, ainda que não seja de porta em porta, né, irmãos? Nós temos que mostrar para a nossa vida a transformação que Cristo fez em nós. Nós temos que, quando a sua irmã está lá, irmã, não sei o que eu vou fazer, eu estou passando tanta dor, tão angustiante, e às vezes nós queríamos ser aqueles irmãos cheios de dons espirituais, que orassem sobre a cabeça do irmão, o irmão fosse curado. Quem não deseja isso? Não para se mostrar, mas para ajudar o próximo. Mas às vezes não, Deus quer que você fale com aquela pessoa. Primeiro você ora, primeiro você crê que a pessoa pode ser curada. Mas se Deus não curar, não é pela sua falta de fé, porque muitas vezes é porque Deus tem um propósito atrás daquilo ali, que não te é revelado na hora.
Aí vem aqueles profetas também que querem profetizar e dizem, não, isso é por causa disso, por causa daquele Deus não falou nada. Ele quer, sabe o quê? Que às vezes te usa como vaso de honra, de glória, de pregar o Evangelho, que aqui fala que haverá povo que não são dele, é você dizer, olha, eu creio em Deus, Deus que criou todas as coisas, que é soberano, e Ele pode te curar, mas se Ele não te curar, eu sei que Ele vai estar com você, e que Ele tem um controle sobre tudo isso, e há um propósito que é ainda que a gente não entenda. Mas sabe, vai chegar um dia que não vai ter essa dor, porque esse mesmo Deus vai nos buscar e vai nos levar a um lugar com Ele, onde nós não vamos sentir essa dor, onde não vai haver mais fome, onde não vai haver mais preocupação. É isso, irmão, que você tem que falar para essa pessoa. É isso que você tem que dizer, porque se você promete uma cura, se você promete que se ela mudar de vida, aquela cura vai vir, porque aquilo está ali por causa do pecado, você está fazendo uma promessa que não está nas suas mãos. Que nem sempre é isso. E a maioria das vezes não é. Então nós devemos pregar o Evangelho. Então Deus, deixa eu voltar para a mensagem. Deus, Ele é soberano. Ele é o olheiro. E nós não temos direito de questionar aquilo que Ele faz. Porque Ele tem o poder sobre tudo. E ele fala aqui que ele vai chamar o povo que não era dele. Os judeus rejeitaram. A luz do mundo veio, mas o mundo não quis ver. Então Deus chama o povo que não era seu. Já desde a eternidade já estava lá, Deus já sabia que ele ia chamar o povo que não era judeu. Mas o judeu não. Nem aqueles ainda que pregaram o Evangelho. Mas Deus se revelou, chamou Paulo, a gentil. Se revelou lá também no apóstolo Pedro, quando ele foi à casa de Cornélio, que aqueles deveriam ser chamados. E fala aqui no versículo 27, que o remanescente será salvo. Vocês lembram de Elias? Fez fogo, desceu do céu, matou os profetas de Baal. Aí a mulher vai, Isabel ameaça ele, fala assim, vou te matar. Ele foge lá, todo deprimido, todo angustiado, pede a morte, fala que não quer viver mais. Aí Deus manda e fala que ele tem que andar. Aí ele está dentro da caverna. Aí Deus vai revelar a ele acha que está no fogo, não está, aí vem uma brisa, Deus está lá. Aí Deus fala com ele para ele sair, que tem uma obra para ele cumprir. Aí ele fala assim, mas só eu não dobrei diante de Baal. Aí Deus fala que tem ali aqueles que não se dobraram diante de Baal. Eu anotei, não sei aonde, os quantos mil que não se dobraram diante de Baal. E às vezes você pode estar na igreja pensando nisso. Só eu sirvo o Senhor da fé correta. Só eu tenho preservado. Só eu venho nos cultos de oração. Só eu tenho ajudado meu irmão. As pessoas não têm entendido. As pessoas não têm adorado a Deus como eu acho que deve adorar. Mas Deus sempre preserva os remanescentes. Aqueles que são seu povo, Deus preserva das mãos deles. Como disse o nosso Senhor Jesus, ninguém pode arrebatar as mãos dele. Então não fique pensando que é só você, ou que é só essa igreja, que é só a igreja de lá, que é só a igreja dali. Não. Deus tem os seus remanescentes. Assim como tinha o povo, tinha os remanescentes no povo de Israel. Então eu creio que o judeu que será salvo são os remanescentes, mas não todo o povo judeu, como aqui Paulo fala. E para concluir, eu quero falar sobre a justificação pela fé. Vamos partir aí do versículo 27 novamente. Diz assim: mas relativamente a Israel dele clama Isaías: ainda que o nome dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente será salvo. Paulo está dizendo aqui que nem todos serão salvos, mas o remanescente. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente em breve. Como Isaías disse: o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Se Deus não tivesse feito a obra dele nas nossas vidas, nós seremos tão maus quanto essa cidade. Se ele não tivesse intervido, não
operado nas nossas vidas, nós seríamos maus. Tão maus quanto eles. Ainda que você ache que eles foram mal demais, você só não é mal porque o Espírito Santo opera em você. Amém. Porque nós temos a tendência de praticar o mal. Aí no versículo 30 diz assim, falando da justificação pela fé. Então, Paulo está triste. Não importa ter o sangue, os judeus pensando, né? Não importa ter o sangue. Deus ele é justo sim nos condenar. Ele é misericordioso com os outros. Ele é soberano, ele sabe sobre todos nós, o judeu pensando. Então, aí Paulo fala no versículo 30, o que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-lo, todavia, o que decorre da fé. Israel que buscava a lei da justiça não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que de obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Aquele que nela crê não será confundido. Essa pedra de tropeço era o próprio Senhor Jesus. Para eles era uma pedra de tropeço. Porque eles queriam se justificar pelas suas obras. Queriam se justificar para praticar a lei. Ainda que nós entendemos, já que falamos aqui, que ninguém consegue cumprir toda a lei, a não ser o nosso Senhor Jesus. E os gentios que não procuravam justificação pelas suas obras, eles alcançaram pela fé em Cristo, pela pedra que fez tropeçar os fariseus, os saduceus, por não crerem em Jesus. Então, a justificação vem pela fé. Não é porque você faz, não é porque você fez, por quantas pessoas você ajudou. Nós devemos fazer isso, devemos orar, devemos jejuar, mas não é por isso que você vai ser salvo. É pela justificação em Cristo Jesus. Amém? Que você possa realmente ter esse sentimento de empatia. Que é empatia? Se colocar no lugar do outro. Se coloque no lugar daqueles que não são salvos ainda. Sinta uma tristeza. Rogue ao Senhor por eles. Rogue por aqueles que conheceram a palavra do Senhor, que estiveram no nosso meio, que eles possam ser abertos os olhos, eles possam voltar ao Senhor, que eles possam crer que somente o Senhor tem o controle de todas as coisas, que eles venham ser vasos de honra e não de desonra, e que eles venham ser justificados, entender que eles precisam de Cristo Jesus, eles precisam de ter comunhão com o seu povo, porque é aqui que nós falamos da graça de Deus. Ficar na sua casa ou ficar isolado, isso é ruim para todos, porque nós precisamos ministrar os dons que Deus nos deu e ser ministrados pelos dons que Deus deu a você, que você ministre sobre nós. É por isso que nós precisamos estar em uma comunidade. É por isso que nós precisamos nos unir para louvar o Senhor. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor.